Pare agora e preste atenção. Se o ambiente em que você está tem drenado sua paz, apagado sua luz ou distanciado você de Deus, talvez esse vídeo seja a resposta que você estava pedindo em oração. Não ignore os sinais. Deus fala de muitas formas e hoje Ele pode estar usando esse momento para te despertar. Fique até o final, porque cada lição que vamos compartilhar aqui pode ser exatamente o que você precisa para entender o que está acontecendo à sua volta e o que o Senhor está te mostrando sobre o lugar onde você está. Saia do automático, olhe para os detalhes. Deus está te dando sinais e você precisa aprender a reconhecê-los. Neste vídeo, vamos direto ao ponto. Você vai descobrir os principais sinais que indicam que Deus está dizendo: filho, filha, é hora de sair desse ambiente, seja ele físico, emocional ou espiritual. Quando o lugar já não reflete mais a vontade de Deus, a mudança não é apenas necessária, ela é urgente. Mas não vamos só identificar o problema. Vamos te guiar em como ouvir a voz de Deus, com clareza, como agir com sabedoria e principalmente como confiar no propósito que Ele tem para a sua vida. Porque quando Deus te tira de um lugar, é porque está te preparando para outro muito melhor. Então, assista até o fim, reflita com sinceridade e se prepare. Essa pode ser a mensagem que vai transformar sua direção a partir de hoje. Se a paz foi embora, é porque Deus está tentando te dizer alguma coisa. Pode parecer simples, mas não ignore isso. A paz de Cristo não é apenas uma emoção boa, ela é um sinal espiritual. A Bíblia diz em Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em seus corações. Em outras palavras, quando tudo estiver confuso e você não souber o que decidir, a paz é o que deve apitar, como um juiz em campo dizendo: isso não é certo para você. Mas o que acontece quando você insiste em permanecer em lugares onde a paz já se despediu há tempos? Você talvez esteja em um ambiente onde já não dorme em paz, onde seu coração vive apertado, ansioso ou até agressivo. Situações onde a presença de certas pessoas drena sua fé e enfraquece sua comunhão com Deus. É nesse momento que muitos espiritualizam o silêncio de Deus como se fosse um teste. Mas a verdade é que Ele já está respondendo. Só que você não está ouvindo. A falta de paz é uma resposta clara, e ignorá-la é como tentar nadar contra a correnteza do Espírito. Deus não força ninguém a sair de onde não quer sair, mas Ele sinaliza. E um dos primeiros sinais é tirar a paz. Aquela inquietação que você não consegue explicar, aquele incômodo silencioso, aquela pressão no peito quando precisa enfrentar o dia. Tudo isso pode ser Deus dizendo: você não pertence mais a esse lugar. Isso serve para ambientes de trabalho, relacionamentos, amizades, grupos, ministérios ou até mesmo hábitos. Onde não há mais paz, dificilmente a presença de Deus confirmando sua permanência. Hoje, você precisa tomar uma decisão. Feche os olhos por alguns minutos e pergunte: Senhor, a tua paz ainda está nesse lugar? Ou eu estou insistindo em ficar onde o Senhor já se retirou? Essa simples oração pode ser o início de uma virada de chave na sua vida espiritual. E não espere que tudo desmorone para agir. O mover de Deus muitas vezes começa com um coração inquieto e um passo de coragem. Então, aqui vai seu desafio. Anote agora, não mais tarde, quais são os lugares, pessoas ou situações que estão sugando sua paz diariamente. Ore sobre cada um deles. E se Deus confirmar que esse ambiente não é mais para você, não hesite em sair, porque quando você abandona o que te tira a paz, abre espaço para que Deus te leve ao lugar onde ela floresce de novo. E é lá que o propósito continua. Quando Deus se cala, não significa que Ele te abandonou. Muitas vezes, o silêncio dele é exatamente o sinal que você está procurando.
Em Apocalipse 8:1, a Bíblia diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Um detalhe curioso e poderoso: até no céu o silêncio tem propósito. E aqui na terra, o silêncio de Deus também fala. Fala de espera, fala de testes, fala de maturidade. Se ele parou de repetir as instruções, talvez seja porque ele já te deu o que você precisava saber. E agora está esperando que você obedeça. Você já se sentiu como se estivesse gritando no escuro, esperando uma resposta que nunca vem? Já se perguntou: por que Deus não fala comigo mais como antes? Então pare e reflita. O que foi que ele já te disse antes e você ainda não obedeceu? O silêncio de Deus muitas vezes não é ausência, mas sim direção disfarçada. Ele quer ver se você confia nele mesmo quando não sente nada. Fé que precisa de sinais constantes não é fé, é dependência emocional. Deus está te levando a crescer e o silêncio é uma ferramenta para isso. É nesse silêncio que muitos se perdem. Começam a achar que precisam tomar decisões baseadas na urgência ou no medo. Mas Deus te chama a lembrar do que Ele já falou no passado. Você está esperando uma nova resposta, mas Ele está esperando uma nova postura. Se você está ouvindo esse vídeo, talvez essa seja a resposta que tanto esperava. Pare de buscar novas confirmações e comece a caminhar sobre as instruções que já foram dadas. O silêncio dele não é castigo, é confiança. Hoje, escolha agir mesmo sem sentir. Volte aos seus cadernos de oração, releia promessas antigas, lembre-se dos cultos onde ele falou com clareza. Deus não muda de ideia só porque você está inseguro. Ele permanece fiel mesmo no silêncio. E às vezes, ele se cala para que a sua obediência fale mais alto. Ele quer ver se você vai dar o passo antes de ver o chão. Agora, anote isso. Qual foi a última direção clara que Deus te deu e que você ainda não colocou em prática? Escreva, ore e então haja. E se essa lição te confrontou, comente aqui embaixo: eu entendi o silêncio. Porque quem entende o silêncio de Deus começa a caminhar por fé e não mais por ansiedade. Você mudou ou se perdeu tentando se ajustar? Essa é uma das perguntas mais dolorosas que o Espírito Santo pode fazer. Em Romanos 12:2 está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que fazemos muitas vezes? Para não desagradar os outros, nos moldamos ao ambiente. Para manter a aceitação, diminuímos nossa luz. E aos poucos, sem perceber, deixamos de ser quem Deus nos chamou para ser. Tudo para caber onde não fomos chamados para estar. Você já notou que está mais calado sobre sua fé em certos lugares? Que tem se comportado diferente, omitido convicções, rido de piadas que antes te entristeciam, ou tolerado o pecado como algo normal? A conformação é sorrateira. Primeiro você se adapta, depois se acostuma e, por fim, se perde. E o mais perigoso, ainda pensa que está tudo bem porque continua frequentando a igreja. Mas o seu ambiente está moldando seu caráter mais do que a palavra. Deus não te chamou para se adaptar. Ele te chamou para transformar. Se você precisa esconder quem você é em Cristo para continuar nesse círculo, é porque esse círculo não foi feito para você. A presença de Deus não se esconde, ela se impõe em amor. Mas quando você silencia sua essência espiritual só para manter vínculos, isso já não é conexão, é prisão. Deus não quer ver você crescendo em ambientes que matam sua identidade. Ele quer ver você florescendo em lugares onde sua fé é celebrada, não silenciada. Hoje é o dia de encarar isso com coragem. Faça um diagnóstico sincero. Quem você está se tornando ao insistir nesse ambiente? Anote: como estou mudando para caber aqui? Escreva sem filtros e depois pergunte: essa mudança agrada a Deus ou só agrada às pessoas ao meu redor?
Se a resposta doer, abrace a dor, porque ela é libertadora. Você foi feito para impactar o ambiente, não para ser moldado por ele. Agora, compartilhe nos comentários em que parte dessa lição Deus mais te confrontou. E se você sentiu que está se perdendo para manter algo que Deus não quer mais na sua vida, declare em voz alta agora: Senhor, restaura minha identidade em Ti e me afasta de tudo que tenta apagá-la. Porque a pior versão de você mesmo é aquela que tenta agradar o mundo e não a Deus. Quando os frutos começam a apodrecer, é porque o solo já não serve mais. Jesus disse em Mateus 7,19: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Essa é uma palavra forte, mas necessária. Deus observa os frutos que o ambiente gera em você. Se o lugar onde você está hoje está te tornando mais impaciente, mais amargo, mais inseguro ou mais distante de Deus, então o problema não é só você, é o solo. E Ele, como bom agricultor, sabe a hora certa de te arrancar e te replantar. É fácil se acostumar com ambientes que já foram férteis no passado. Às vezes já houve bênçãos, crescimento, propósito. Mas o solo que um dia sustentou sua fé, hoje pode estar minando suas raízes. E o mais perigoso, você tenta justificar os frutos ruins dizendo que é apenas uma fase, um desafio, um processo. Mas não se engane, se os frutos estão podres, é porque o ambiente já não está mais alimentando o seu espírito. Pare e reflita agora. Quais têm sido os frutos da sua permanência nesse lugar? Você está se tornando alguém mais cheio do espírito ou alguém mais frustrado? Está vivendo com mais propósito ou com mais peso? Lembre-se, Deus não te chamou para suportar ambientes espiritualmente tóxicos. Ele te chamou para dar frutos, frutos que permaneçam, frutos que glorifiquem o nome dele. E quando o solo não favorece isso, é porque chegou a hora de se mover. Não tenha medo de recomeçar. Um agricultor não hesita em transplantar uma planta se sabe que ela não vai sobreviver onde está. Da mesma forma, Deus está mais preocupado com a sua vida espiritual do que com a sua zona de conforto. Sair de um ambiente onde os frutos estão morrendo é um ato de fé e também de obediência. Ele quer te levar para um novo terreno, onde você voltará a florescer, onde os frutos da sua fé, da sua paciência, da sua alegria e do seu chamado serão evidentes e abundantes. Agora faça isso. Pegue papel e caneta e escreva com sinceridade quais frutos você tem colhido nos últimos meses, espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Há podridão ali? Se houver, ore com coragem. Senhor, me reimplanta onde os teus propósitos voltem a crescer em mim. E nos comentários escreva: quero dar bons frutos. Assim, saberei que você ficou até aqui e está decidido a não viver mais em solo seco. O desconforto é a camuflagem da direção. Parece contraditório, mas é exatamente assim que Deus muitas vezes se move. Em Gênesis 19:14, encontramos a história de Ló sendo alertado para sair de Sodoma antes que a cidade fosse destruída, e o que ele sentia antes de tudo ruir. Um desconforto crescente, algo estava errado. O ambiente que antes parecia seguro, agora se tornava insuportável. Deus estava avisando e o incômodo era parte do alerta. Quantas vezes você sente que algo está errado, mas insiste em permanecer? Aquela sensação de que você não pertence mais, de que tudo está ficando pesado demais, sem alegria, sem propósito. Isso não é acaso. É o Espírito Santo cutucando sua consciência. Deus, às vezes, te tira da zona de conforto, não com um terremoto, mas com uma leve pressão no coração. Um incômodo persistente, uma inquietação constante. Você acorda cansado, se arrasta emocionalmente e tudo parece forçado. É o céu dizendo: ei, levanta, esse lugar não é mais para você. Só que a maioria de nós resiste.
Tentamos nos adaptar ao incômodo, justificar o peso, forçar a permanência onde já não há mais graça. Mas escute isso: o desconforto que você está sentindo pode ser a forma mais clara de Deus dizer: sai daí. Ele está te empurrando para fora de um ambiente que já cumpriu o seu papel na sua história. E enquanto você insiste em ficar, ele não pode te conduzir para o próximo nível. Ló só viu a nova terra quando decidiu obedecer ao chamado para sair da velha. O mesmo vale para você. Hoje, pare de ignorar os sinais. Em vez de lutar contra o desconforto, comece a traduzi-lo. Pergunte a si mesmo: o que esse incômodo está tentando me ensinar? Pode ser a sua alma gritando por mudança. Pode ser Deus te preparando para algo novo, maior e mais alinhado com o propósito dele. O incômodo não é castigo, é direção. E cada vez que você fecha os olhos para isso, adia o cumprimento da promessa. Seu desafio agora é escrever, de forma direta e honesta, 3 áreas da sua vida onde o desconforto tem sido constante. Pode ser no ambiente de trabalho, num relacionamento, num ciclo social ou até mesmo em hábitos pessoais. Escreva, ore sobre cada uma e diga nos comentários: eu entendi o sinal. Assim saberei que você está decidido a não apenas suportar o desconforto, mas a discerni-lo, porque quando você responde ao incômodo com fé, Deus responde com direção. Quando todos te esquecem, Deus está te separando. Pode parecer abandono, pode parecer rejeição, mas na verdade é um tratamento divino. Em Gênesis 41:52, José dá nome ao seu filho Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. José foi traído pelos irmãos, vendido, esquecido na prisão, e mesmo assim prosperou, porque o isolamento não era abandono, era preparação. Deus tirou José da presença de todos para trabalhar o propósito que havia dentro dele. E é exatamente isso que ele pode estar fazendo com você. Tem horas em que parece que ninguém mais se importa. As mensagens diminuem, os convites cessam e você começa a se perguntar: será que eu perdi relevância? Será que estou invisível? Não. Você está sendo escondido. Deus, muitas vezes, esconde os seus escolhidos para tratá-los, curá-los, ensiná-los e fortalecê-los longe do barulho. Porque o que Ele quer fazer em você exige silêncio, exige solidão, exige separação. É no secreto que os gigantes da fé são forjados. E tem mais: se Deus te está separando, é porque Ele quer que você pare de depender da afirmação dos outros. Quando você depende do olhar humano para validar o que carrega, sua fé fica frágil. Mas quando tudo se cala e você ainda confia, Deus sabe que pode confiar em você. Foi na terra da aflição, não da celebração, que José se tornou o homem que governaria o Egito. Seu tempo de esquecimento pode ser, na verdade, o útero do seu propósito. Hoje, pare de interpretar o silêncio das pessoas como sinal de fracasso. Em vez disso, pergunte: Senhor, o que o Senhor está construindo nesse silêncio? Use esse tempo de aparente anonimato para crescer, para aprofundar sua oração, para ouvir a palavra com mais sede, para fortalecer sua identidade nele. Porque quando chegar a hora de te expor, não será por mérito social, será por direção divina. Anote agora: em que áreas você tem se sentido esquecido? Amigos, família, ministério? Anote e ore com sinceridade. E se você sente que está nessa fase de isolamento, declare nos comentários: eu estou sendo separado por Deus. Assim saberei que você reconhece que o isolamento não é o fim, é o começo de algo poderoso. Porque quem é esquecido pelos homens, muitas vezes está sendo lembrado por Deus. E isso muda tudo. Você está mantendo o que Deus já tirou? Essa é uma pergunta que pode estremecer a alma. Em 1 Samuel 16:1, Deus diz a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado?
Samuel estava preso emocionalmente a algo que Deus já havia encerrado espiritualmente. E assim como ele, quantas vezes nós insistimos em segurar vínculos, lugares, projetos, ciclos e pessoas que o próprio Deus já retirou da nossa história? O mais perigoso nessa insistência é que ela parece nobre. Dizemos que é fidelidade, paciência, compromisso, mas no fundo é medo de encarar o novo de Deus. Apegamo-nos ao que já foi bom, ao que já funcionou, ao que já deu certo um dia. Só que o propósito de Deus é progressivo e não nostálgico. Quando Ele remove algo é porque está fazendo espaço para o novo. O problema é que enquanto você estiver com as mãos ocupadas segurando o que morreu, não terá como abraçar o que está nascendo. Muitos estão espiritualmente paralisados hoje porque vivem de lembranças do passado. Tentam reviver conexões que já foram cortadas por Deus. Permanecem em ambientes tóxicos por causa da história que construíram ali, esquecendo que fidelidade a Deus é mais importante do que fidelidade a vínculos que já não produzem vida. A insistência prolongada pode se tornar desobediência disfarçada de persistência, e isso é perigoso. Hoje, Deus te pergunta como fez com Samuel: até quando você vai manter o que eu já tirei? É hora de entregar, de soltar, de liberar. Não por amargura, mas por confiança. Confiança de que se Deus tirou, foi por amor. E que o que Ele tem à frente é infinitamente maior do que aquilo que você está tentando consertar atrás. Soltar dói, sim. Mas continuar carregando algo morto dói muito mais e impede o seu avanço. Então, faça esse exercício agora. Escreva o nome daquilo ou de quem você sente que Deus já está pedindo para você soltar. Pode ser um lugar, uma função, uma relação ou até uma expectativa. Depois, ore com coragem. Senhor, eu entrego o que o Senhor já encerrou. Me dá força para seguir para o novo. E nos comentários, escreva: eu solto o que Deus já tirou. Isso será mais do que um comentário. Será um ato profético de libertação. Porque a vida abundante não está no que passou. Está no que Deus está preparando agora. Em um mundo onde tantos se distraem com o superficial, você decidiu mergulhar fundo em algo que pode transformar sua vida de verdade. Que Deus te recompense por essa sede de aprender e por esse desejo sincero de caminhar mais perto dele. Agora, queremos te convidar a interagir conosco. Deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que mais falou com você neste vídeo. E se você não souber exatamente o que escrever, apenas digite: sou grato a Deus. Assim saberemos que você ficou conosco até o fim e faz parte dessa jornada de fé e edificação. Se ainda não é inscrito, aproveite este momento e se inscreva no canal. Ative o sininho para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer seu coração, renovar sua mente e te manter firme nos caminhos do Senhor. E para continuar crescendo espiritualmente, vamos deixar aqui mais 2 vídeos recomendados com reflexões cristãs profundas e transformadoras. Assista, medite e compartilhe com alguém que precisa de uma palavra viva e verdadeira. Que Deus abençoe poderosamente sua vida.